ponto fundamental hoje, quando a gente quer entregar soluções escaláveis e de grande porte, é pensar na atualização das nossas aplicações. Não dá mais para você deixar o sistema indisponível, pensar em janela de deploy para atualizar o seu sistema. O usuário está utilizando o sistema o tempo todo, então você precisa ser capaz de trocar o pneu do carro com ele andando. Você tem que garantir aplicações escaláveis, resilientes, rodando 24/7. E para fazer isso, você precisa entender a maneira correta de fazer a atualização da sua aplicação utilizando o Kubernetes. E esse é o objetivo do vídeo de hoje. Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre como atualizar as nossas aplicações da forma correta no Kubernetes. Porque muitas vezes a gente deixa o Kubernetes fazer aí no piloto automático, mas tem como a gente refinar esse comportamento para trazer muito mais eficiência na hora de consumir recursos do Kubernetes, velocidade de atualização e garantir um downtime zero, uma experiência muito melhor para o seu cliente, principalmente quando a gente fala em aplicações 24/7. E isso vai fazer com que você se diferencie no mercado, sendo capaz de entregar aplicações de alto desempenho, de grande porte, de alta disponibilidade, se tornando aquele profissional de elite na área da TI que você quer ser. E se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronese e eu estou aqui para ajudar você a criar soluções escaláveis de grande porte utilizando Cloud e DevOps. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. E não deixa também de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser distribuído. E se você quiser saber mais sobre como entregar aplicações escaláveis de grande porte, definindo essas soluções com as principais ferramentas do mercado, tudo isso com o meu acompanhamento, aqui embaixo vai ter um link para você preencher e eu vou entrar em contato com você para falar sobre a formação DevOps Pro, o meu treinamento que vai te ajudar a se tornar um profissional de elite na área da TI, conhecendo sobre Cloud e DevOps. Então clica aí, a gente vai entrar em contato com você, entender o seu momento e saber como posso te ajudar. Por padrão, o Kubernetes ele já tem ali um comportamento que ajuda a gente a atualizar as nossas aplicações quando a gente quer mudar ali de uma versão para outra. Ele também dá ali mecanismos de rollback, caso tenha algum problema, você com um comando consegue voltar aí a versão, mas muitas vezes eu tenho que ajustar esse comportamento, porque eu preciso otimizar em relação a consumo de recursos, para ter um controle ali de quanto de recurso computacional extra o Kubernetes ele vai consumir, ou até que ele não tenha esse consumo extra, velocidade, porque muitas vezes eu tenho que ter uma janela muito curta de atualização, ou maior para poder verificar ali se está tudo funcionando, ter mais tempo ali para verificar o comportamento e trazer também uma experiência melhor para o meu usuário. Mas como é que funciona o gerenciamento de aplicações no Kubernetes? Vamos revisar aqui um pouquinho. Eu tenho, né, o meu principal elemento aqui para fazer o deploy da minha aplicação, que é o deployment. Esse cara, ele vai gerenciar ali a execução dos meus pods no cluster Kubernetes. Por debaixo dos panos, o que ele tem? Ele tem o Replica Set, né, que é o controlador que vai cuidar da escalabilidade e resiliência dos meus pods. Eu vou ter aqui o Replica Set, certo? E abaixo do Replica Set, deixa eu botar aí mais para cá, né? Abaixo do Replica Set, eu tenho quem? Eu tenho o pod, que vai ser o menor objeto ali do cluster Kubernetes, né? E o Replica Set ele vai cuidar da quantidade de réplicas e garantir ali a escalabilidade caso eu precise. Então, eu tenho aqui esses três elementos chaves, né, que formam aqui um deploy eficiente no Kubernetes. Se você não sabe como funciona um deploy, os elementos de deploy no Kubernetes, eu vou deixar um vídeo aí embaixo onde eu explico melhor todos esses elementos. Mas quando eu vou fazer a atualização da minha versão, quando eu vou trocar a versão da minha aplicação, sair aqui de uma versão, sei lá, Blue para uma versão Green, né?
para uma versão nova da minha aplicação, que é inclusive o exemplo que eu vou usar aqui mais para frente, o deployment ele vai criar aqui um novo réplica set, né? Ele vai criar aqui um novo objeto réplica set, e todos os pods que vão estar aqui no meu réplica set antigo, eles vão ser eliminados e novos vão ser criados aqui no meu réplica set atual. Isso é o que o Kubernetes ele faz por padrão. Isso aqui ele já faz para gente. Mas tem como eu controlar aqui a quantidade de pods que ele vai eliminar, né, por vez, para poder criar os novos, ou até quantos ele vai criar aqui antes de eliminar os antigos. Essa estratégia de troca de versão, que é o que nós chamamos aqui de rolling update no Kubernetes. Então agora eu quero mostrar para você como fazer isso aqui no Kubernetes, certo? Então eu vou vir aqui para o meu terminal, certo? E eu tenho aqui um cluster Kubernetes já criado. Então se eu vir aqui, ó, executar kubectl get nodes, eu tenho aqui um cluster Kubernetes. Esse cluster Kubernetes está rodando local, estou utilizando aqui o K3D, mas você pode utilizar qualquer cluster Kubernetes, tá? Você pode utilizar o Kind, você pode utilizar o K3D, você pode utilizar no Azure, na AWS, on-premise, não tem problema. O que importa é você ter um cluster Kubernetes. E se você quiser saber como trabalhar com o Kind da maneira correta, criando cluster Kubernetes local na sua máquina, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um guia completo para você trabalhar com o Kind que eu fiz há um tempo atrás. Se você não sabe como fazer, clica aqui embaixo, confere que tá iradíssimo, certo? Então, beleza. Tem aqui o meu cluster Kubernetes. Agora eu vou abrir aqui o meu VS Code, certo? E aqui eu tenho o deploy de uma aplicação. Essa aplicação é uma aplicação web com um fundo aqui azul, né? Por isso blue green, né? Para a gente ver aqui tanto ele com fundo azul quanto o fundo verde, e a gente vai brincar aqui de fazer essa troca de versão, fazer essa troca do azul para o verde, e a gente vê aqui como vai ficar o comportamento. Eu vou fazer o deploy aqui a princípio com 10 réplicas e botar esse cara para rodar. Então vamos lá, eu vou vir aqui, kubectl, apply, -f, deployment.yaml, criei aqui, vamos executar aqui kubectl get pod, ele está criando aqui os meus pods. Se eu vir aqui kubectl get all, aqui eu vou ter tudo, né? Ele ainda está criando, mas beleza, ele demora um pouquinho, está baixando a imagem e tudo mais. Mas agora, quando ele terminar aqui de fazer esse deploy, se eu vir aqui, localhost 30.000, já até está funcionando, deixa eu até conferir aqui, ó, já está funcionando. Ele vai ter aqui essa página de teste, onde ele vai mostrar aqui a instância que processou essa requisição, no caso ali, os pods. Então, se eu vir aqui de novo, kubectl get all, tá aqui, ó, tudo rodando tranquilão, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a troca de versão, né, da aplicação. A gente vai pegar aqui, executar um apply agora com a imagem nova, que vai ser aqui no caso o green, e ver o que ele vai fazer aqui por padrão, sem fazer nada. Sem a gente fazer nada aqui, vamos ver o que vai rolar. Eu vou vir aqui e vou dar um clear. Vou executar aqui kubectl, apply, -f, deployment.yaml. Executo aqui, né? Se eu vir aqui, dá um get all, aqui ó, ele já está no processo de atualização aqui da minha aplicação, né? Então ele já faz aqui meio que o comportamento por padrão, né? Se eu aplicar aqui, aí já foi e trocou a versão. Mas como é que é esse comportamento do Kubernetes? O que ele está fazendo aqui? Se a gente vir aqui no Kubernetes, executar o kubectl describe deployment web, que é o nome aqui do meu deployment, né? É o nome aqui do meu objeto de deploy. Executo aqui, eu vou ter todas as descrições no meu deploy. E aqui, ó, eu tenho, ó, um strategy type, né, um tipo de estratégia, e aqui está o rolling update. E aqui eu tenho rolling update strategy, onde ele diz aqui, ó, 25% max unavailable e 25% max surge. O que acontece aqui? O que é essa definição?
Por padrão, que é essa configuração no deployment, o que ele vai fazer? Toda vez que eu for mudar aqui de uma versão antiga para uma nova, ele vai utilizar a estratégia de rolling update, onde eu vou progressivamente trocando ali os meus pods, e a regra de troca é a seguinte: ele pode matar, né, e pode diminuir ali o número de pods atuais em até 25%. Então vamos supor aqui, eu tenho aqui, né, 4 pods. Né? Eu tenho aqui 4 pods. Opa, deixa eu fazer aqui melhor. Mas eu tenho aqui, ó, 4 pods dentro desse deploy aqui, que eu estou rodando aqui nesse momento. Né? Eu tenho aqui 4 pods. E quando eu vou fazer essa estratégia de atualização, o que ele vai fazer aqui? Ele vai... Opa, vai certo que dá certo, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai remover 25% para poder atualizar aqui. Então, ele vai remover aqui um pod. Né? 25% aqui, no caso, representa o número 1 aqui, um pod. E aí, ele vai matar esse pod para poder criar um novo aqui no Replica Set novo. E também, né, quando eu utilizo o Max Surge, o Max Unavailable, né, representa isso. Aqui é o Max Unavailable, é a quantidade de pods que eu posso deixar indisponíveis nesse momento, os antigos. E o Max Surge é quantos que eu posso colocar a mais. Né? Então, em relação à quantidade atual, eu posso trabalhar com um pod a mais. 25% é igual a um pod aqui nesse cenário. Então, aqui ele vai matar um atual e vai criar aqui um a mais, certo? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui que eu só quero trabalhar com 0% aqui de Max Surge, ou seja, ele não vai adicionar nenhum a mais, e aí com isso eu não tenho recurso computacional a mais sendo utilizado, porque eu não estou criando pod extra, e trabalhar só com o Unavailable. O problema dessa abordagem, quando eu trabalho só com o Unavailable, é que eu vou ter ali um problema em relação à quantidade de requisições que eu posso receber nesse momento, já que eu estou diminuindo a quantidade de réplicas prontas para poder processar as minhas requisições. Então, é importante tomar cuidado com isso. Se você estiver num momento de alto consumo da sua aplicação, você pode ter problemas de performance, né? Mas você não vai ter nenhum recurso computacional sendo utilizado. E eu posso também trabalhar aqui com o Max Unavailable zerado, sem nada, e ele trabalhar só com o Max Surge, mas aí eu vou ter que trabalhar com recurso computacional extra, né? Porque eu vou ter que criar pods a mais para ele depois eliminar os antigos. E é importante também, né, você já deve ter pescado aqui a ideia de que quanto maior aqui são esses valores, mais rápida vai ser a troca de versão, porque eu vou estar eliminando ali os pods, criando pods novos, e aí o processo é mais rápido. Quanto menor for aqui o valor, mais lento é o processo. E além da porcentagem aqui, que eu estou trabalhando com porcentagem, eu posso botar uma quantidade fixa de pods. Eu posso colocar aqui um pod no Max Unavailable ou um pod só no Max Surge, certo? Então é assim que funciona o Rolling Update Strategy. Vamos ver como é que esse cara funciona aqui. Vamos definir aqui para a gente ver a troca de versão com mais detalhes. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o Blue de novo, tá? Para a gente voltar a versão. E eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Eu vou executar aqui o kubectl, apply de novo, -f deployment, certo? Fiz besteira. Deixa eu voltar aqui para a gente ver esse cara acontecendo, né? Vou vir aqui, green, certo? Vou botar aqui, né? Voltei. E agora eu vou executar de novo. Só que aqui eu vou botar o watch para a gente ver esse cara trocando. kubectl, get pod, e a gente vai ver ele fazendo a troca aqui na prática e vendo a velocidade que isso acontece. Vou botar aqui de novo o Blue e vamos lá. Vamos ver aqui. Ah lá, você vê que ele vai trocando aqui aos poucos, né? E foi lá, terminou. No caso aqui, como eu estou trabalhando com 25%, 25% de 10 aqui vão ser 2.
né, eu vou trabalhar aqui com 2 pods sempre sendo trocados, certo? Legal, então agora o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui, né? Então ele teve 2 para matar, né? O max unavailable e o max surge, né? E criou mais 2 ali. Então, na verdade, eu estava trabalhando ali com troca de 4 em 4, né? Mais ou menos. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no manifesto do Kubernetes e eu vou trocar isso aqui. É importante, né, que o strategy, né, o rolling update, eu vou mexer nele aqui, né, na minha especificação do deployment, né, porque isso faz parte do deployment. Então, eu vou fazer aqui, né, a definição do strategy. Eu vou definir o type como rolling update, certo? Rolling update, certo? E aqui embaixo, né, eu vou colocar o rolling update strategy, né, ou melhor, a estratégia aqui de atualização. Vou botar aqui, ó, rolling update, né, e aí eu vou definir o max surge e o max unavailable. Max surge, certo? E aqui o max unavailable. Esses 2 carinhas. Como eu disse, eu posso colocar aqui 0, né, no max surge, e o max unavailable vou botar aqui 25%, certo? Vou começar aqui com 25%. Se eu vir aqui agora e executar o kubectl apply -f deployment, eu não mudei nada, né? Ele ainda vai estar aqui com os pods, certo? Aqui, ó, vai estar aqui com os pods, mas se eu vir aqui kubectl describe deployment, certo? Botar aqui. Já foi aqui, né? Deveria colocar aqui o nome, mas aí listou todo, só tem um, não tem problema. Mas aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, o strategy type rolling update, tá aqui o mínimo, como aqui no caso, ó, o max unavailable tá aqui como 25% e aqui o max surge como 0, certo? Eu tô com esse carinha aqui. Então agora você vai ver que o processo vai ser mais lento. Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui como green, certo? E agora eu vou executar esse cara aqui. Vamos lá, botar aqui o watch, beleza? Aqui, ó. Ele vai ali mais ou menos de 2 em 2, ó, vai terminando e vai criando. Ó, terminou e vai criando. Você vê que o processo ele já demorou um pouquinho mais. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui o 25% e vou botar um só. Ele vai de 1 em 1. E aí eu vou botar aqui o blue, certo? Vou executar aqui, apply novamente. Vamos ver aqui o processo. Olha lá, ele vai de 1 em 1. Olha lá. Você vê que aí você vê que, olha só, o processo está muito mais demorado. Ele está fazendo aí a troca de 1 em 1, beleza? Então a gente consegue ter esse controle mais refinado no deploy. Percebe como é que isso é importante quando a gente quer entregar aplicações escaláveis, de grande porte e ambientes onde eu preciso ter esse controle do ambiente? Não é simplesmente pegar a aplicação, rodar lá, kubectl, aleluia, putz, e tá tudo funcionando. Não, a gente precisa pensar nessas estratégias. E isso é o que diferencia o profissional que simplesmente faz o arroz com feijão com um profissional que, cara, controla realmente as aplicações, consegue trabalhar com aplicações escaláveis, de grande porte, consegue trabalhar bem com as tecnologias. Aqui, profissional, cara, de elite que domina cloud e DevOps. E eu quero que você seja esse profissional. Então, cara, por isso que a gente está vendo aqui passo a passo como é que funciona essa troca. E aí, se eu quiser realmente fazer uma troca aqui, putz, mais bruta, eu posso botar aqui, bruta não, né, mais rápida, né, utilizando aqui mais recurso e tal, eu posso colocar aqui, ó, 5,5 e aí vai fazer a troca aqui rapidinho, certo? Eu venho aqui, ó lá, opa, faz certo, dá certo, né? Eu não coloquei aqui a versão nova, boto aqui, ó, green. Aí eu quero fazer aqui a troca rapidinho, ele vai lá, pá, olha lá. Ele já vai fazer aqui rapidamente. Você vê que, pum, rapidinho, em alguns segundos ele já trocou aqui a versão e a gente tem aqui tudo funcionando. Mas o legal aqui é que independente de como você vai configurar o rolling update, você vai ter aqui
uma indisponibilidade zero para o cliente, porque mesmo que eu coloque aqui, ó, o Max Surge como 1 e o Max Unavailable aqui, o Max Surge como 0 e o Max Unavailable como 1, né, que é assim, a forma mais lenta de fazer esse deploy, ou trocando mesmo, né? Deixa eu trocar aqui, vamos botar aqui o Max Surge 1 e o Max Unavailable como 1. Se eu executar aqui, né, e ir lá para minha aplicação, aqui não vai acontecer nada, porque eu não atualizei, né? Aqui no caso, eu tô no green, né? Eu vou vir aqui agora, vou botar aqui o blue, certo? E a gente vai executar aqui a atualização. Ele vai começar e mesmo com esse processo mais lento, olha lá, eu consigo, né, fazer aqui a requisição, ele está trocando aqui as réplicas, ele está atualizando a minha aplicação, mas eu não tenho indisponibilidade. Ele vai alternando, claro, ali do antigo para o novo, mas eu não tenho indisponibilidade. O meu cliente, o máximo que pode acontecer é ele ver, putz, espera aí, a versão aqui está mudando e tal, que tem como a gente utilizar outras ferramentas como o Issue, uma ferramenta de Service Mesh para fazer esse controle, tá? Esse direcionamento de tráfego para garantir que ele não vai ficar indo ali o tempo inteiro para várias instâncias. E aqui ele não vai deixar de ter uma experiência boa utilizando a aplicação, porque ele não vai ter a indisponibilidade, certo? É claro que também, assim, essa atualização que eu fiz é muito bruta, né? Tá mudando de azul para verde e a gente tem esse impacto. Mas quando se trata de simplesmente ali algum campo ou uma mudança mais sensível, né? Mais sutil, né? O usuário não vai sentir tanto essa mudança. Então, depende do impacto que você está tendo de atualização. Mas, cara, não tem indisponibilidade, certo? E agora, né, bom, você já entendeu aqui como funciona o Rolling Update, mas eu tenho aqui uma outra estratégia que eu posso utilizar, né, que ela não é aqui por padrão, ainda bem, né, inclusive, que é o Recreate. O Recreate, ele vai fazer a atualização de uma forma em que o meu usuário ele vai ter ali uma indisponibilidade. Porque diferente aqui do Rolling Update, onde eu faço essa troca aqui progressiva, né? Eu vou eliminando aqui os pods e vou criando os novos aqui no Replica Set novo, ele vai fazer o seguinte, ele vai matar todos os pods antigos, e aí assim que todos os pods antigos tiverem sido eliminados, ele vai criar aqui os novos. Por isso que é o Recreate, né? Ele está recriando ali a minha aplicação. E aí, essa forma de atualização, ela vai ter o downtime, certo? Mas você não vai ter recurso computacional extra ali sendo utilizado, e você pode utilizar para cenários menos críticos, onde você pode ter ali uma certa indisponibilidade, ou até para um ambiente de teste, né? Putz, um ambiente de teste, de desenvolvimento, ficar indisponível ali por um tempo, para economizar recurso computacional, não é um problema. Então você pode utilizar sem problema. Você não precisa condenar aqui o Recreate. Você pode utilizar desde que você use da maneira correta. Então, para trabalhar com Recreate, você vem aqui, ó, muda aqui para Recreate, certo? E aqui a gente vai fazer aqui a criação dele, a utilização dele. Eu vou executar aqui o Apply, né? E no caso aqui eu não alterei de propósito, só para atualizar aqui a estratégia. Deixa eu mostrar aqui, kubectl, describe, deploy, certo? E aí a gente vai ver aqui, ó, agora, cadê aqui, ó, o strategy type é recreate. Você vê que o Max Surge e o Max Unavailable nem aparecem mais aqui. Então, agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou mudar do blue para o green e a gente vai ver aqui o processo todo rolando. Vou executar aqui, apply, deploy, vamos ver, olha lá, ó, ele termina tudo e aí depois ele cria novamente. E aí, se eu vir aqui, olha lá, já foi para o green. Agora, se eu vir aqui, ó, e botar o blue de novo, eu vou atualizar, certo? Aplico aqui, olha lá, ele vai começar, e aí, o que acontece aqui? Olha lá, ó, a minha aplicação,
ela tem downtime, porque ele está matando tudo para depois botar, né, a nova versão. Ó, olha o tempo que eu fico aqui de indisponibilidade lá, até a minha aplicação voltar. Então você pode utilizar o Hurry Update, que já vem por padrão, utilizando 25% de Max Unavailable e 25% de Max Search. Você pode utilizar aqui o Create para cenários onde você pode ter indisponibilidade, né? Você pode ter a sua aplicação ali fora do ar por um tempo, ou você pode utilizar ali o Hurry Update, fazendo ali um refinamento, né? Aumentando ou diminuindo o Max Unavailable e o Max Search para você ter ali uma economia de recurso computacional ou aumentar ali a velocidade de troca de versão. Show de bola! Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre as estratégias de atualização do Kubernetes para atualizar as suas aplicações. Se esse conteúdo te ajudou, está fazendo a diferença na sua carreira, coloca aí embaixo nos comentários #RumoAelite, que eu quero ter esse seu feedback. Eu estou aí conferindo os comentários. E não deixa de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E também pega o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, principalmente no LinkedIn, para que a sua rede veja que você está se especializando, que você está afiando o machado, que você quer ser um profissional de elite. Isso vai aumentar a sua visibilidade, principalmente com os recrutadores e as recrutadoras, certo? E se você quer saber mais sobre a formação DevOps Pro, que é o meu treinamento, onde você aprende não só Kubernetes, mas diversas ferramentas do ecossistema de cloud de DevOps, tem aí o formulário só preencher, que a gente vai entrar em contato com você e entender o seu momento, certo? Bom, eu me despeço aqui, show de bola, espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!